na história do Brasil. Pensando golpes e mentiras, a São Clemente prepara mais um carnaval irreverente. Em 2020, a Sapucaí vai conhecer o Conto do Vigário. Mas o jogo estava armado, era o conto do vigário. Nessa terra fértil de enredo, se aprende desde cedo, todo papo que se planta. Dom João deu uma volta em Napoleão, fez da colônia dos malandros capital, pra mim que patrimônio nacional. A São Clemente leva para a Avenida esse ano um trabalho que se propõe a valorizar o que há de melhor na sua essência, que é o espírito crítico e reverente. O Conto do Vigário é um passeio pela narrativa da vigarice no Brasil. Nós vamos contar desde o nascimento da expressão o Conto do Vigário, como acontece e como, à medida em que o Brasil vai crescendo enquanto nação, os vigaristas acabam encontrando oportunidades e brechas para que, usando a boa-fé do brasileiro, possam criar e aplicar golpes sobre os incautos. E dessa forma a gente vai atravessar a história brasileira até os dias de hoje, fazendo um passeio pela vigarice brasileira. O enredo começa na Ouro Preto do século XVIII, com uma disputa entre duas igrejas. Existem muitas origens diferentes para o termo, mas eu vou trabalhar com uma das que é mais populares, que conta a história de uma disputa de uma imagem sacra em Minas Gerais, na Minas Gerais barroca do século XVIII, onde duas paróquias, a paróquia do Pilar e a paróquia da Conceição, na cidade de Ouro Preto, decidem disputar entre elas a posse de uma imagem sacra. E o pároco de uma das duas igrejas resolveu, de uma maneira muito divertida, propor à cidade que essa imagem fosse disputada, amarrando a imagem no lombo de um burrinho e soltando ele pelas ruas de Ouro Preto. E assim foi feito. Eles acreditavam que para onde o burro fosse seria a vontade de Deus, determinando a finalidade daquela imagem. O que o povo veio saber depois é que o burrinho pertencia ao padre que teve a ideia. Então ele, na verdade, apenas enganou a população, o burrinho fez o caminho de volta para casa que fazia todo dia. Então, desde então, toda vez que alguém é enganado por uma boa história, diz-se ter caído no Conto do Vigário. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial. A malandragem inspirou outros artistas no Brasil, como Chico Buarque, que fez sucesso com a sua homenagem ao malandro. Apesar de tão pertinente, nem a música e nem o cantor vão fazer parte do desfile, mas foram uma referência para o texto de apresentação do enredo. Foi só uma menção poética no texto da sinopse, só para entender que eu não sou a única pessoa que percebe a malandragem. Outros artistas já fizeram trabalhos dedicados à malandragem e acabam se expressando dessa forma. Foi só uma citação, realmente. A exploração da fé também vai para a Avenida. A São Clemente quer mostrar como alguns religiosos fazem isso apelando para feitos milagrosos. O enredo vai mostrar que, ao longo da história, foram surgindo formas diferentes para tentar enganar a população, muitas vezes explorando a boa-fé das pessoas. E não é difícil de se encontrar nas paredes e muros do Rio gente que promete o fim da impotência com garrafadas e até a volta do amor em 3 dias. Hoje, o vigário de gravata abençoa a mamata, no império de cordeiro, trago em 3 dias seu amor. La garantia sou eu, não trabalho com dinheiro, chamou o batata piado, vazou teu sururu, tem marasado, buscando férias sem bambu. A gente tem um bloco muito importante dedicado à maneira como os religiosos utilizam a boa-fé do brasileiro. E aí isso vai desde o Trago a Pessoa Amada em 3 dias, que a gente vê estampado nos muros da cidade, percorre a Avenida Brasil, você vai ver vários anúncios de não só Trago a Pessoa Amada em 3 dias, mas consiga um emprego, enfim, resolva os seus problemas, a garrafada milagrosa. Isso vai estar no enredo também, assim como os religiosos que vendem a possibilidade de um lugar no céu, que ostentam a possibilidade de serem detentores das chaves do céu e vendem para você uma oportunidade, através do dízimo, de conseguir um lugar melhor depois que passar para o lado de lá.
Uma volta pelo ateliê da São Clemente na Cidade do Samba ajuda a desvendar um pouco mais do enredo. Gigantescas réplicas de dólar estão saindo do forno e vão direto para Marquês de Sapucaí. Um sinal de que o conto do vigário passa pela política. Eu vou fazer um passeio pelo panorama político, até porque se eu fosse me dedicar à questão da canalice política, talvez eu tivesse que fazer uns 18 enredos sobre o tema. Eu não teria Sapucaí suficiente, nem escola suficiente para poder falar de tudo isso. Então, de alguma forma, isso vai estar lá. E vários outros aspectos políticos, a maneira como os políticos enredam a população para poder conseguir benefício próprio, isso vai estar explícito lá, com o bom humor típico da São Clemente. Mais de um mês antes do início do carnaval, a São Clemente já tinha finalizado 90% do trabalho aqui no barracão. Segundo o carnavalesco, isso está diretamente ligado à organização e à antecedência com que o trabalho começa. Em março do ano passado, ele começou a pensar no enredo e em junho, as ideias já estavam indo para o papel. A São Clemente trabalha muito com a lógica de gestão. Ela tem uma gestão muito coesa e ela tem um planejamento organizacional que começa muito cedo. Então, mesmo com recurso reduzido, a gente consegue, com a nossa mão de obra, administrar o nosso tempo desde que a gente comece com antecedência. Então, nós planejamos a construção do nosso carnaval com muita antecedência, racionalizando o pouco recurso que nós sabíamos que teríamos, para conseguir executar o projeto, de forma que a gente chega agora, a poucos dias do carnaval, mais tranquilos, dedicados a finalizar o que resta. Na visão do carnavalesco Jorge Silveira, a malandragem sempre teve terreno fértil por aqui, porque o Brasil não era considerado como prato principal por governantes, mas sim como uma oportunidade para as pessoas se darem bem. Só que ele acredita que isso pode mudar. A gente vai trazer uma mensagem no final dizendo que o vigarista ele não vai ter êxito sempre. E isso depende muito de nós, né? A proposta toda do enredo é fazer uma análise crítica sobre esse mau hábito brasileiro de aplicar golpes, mas principalmente para que de maneira divertida a gente abra a percepção das pessoas para que elas entendam que não podemos nos tornar prato cheio para o vigarista. A gente tem que ter esperança, mas sobretudo agir para que não sejamos enganados.